nossa semana se iniciou. Mas, tia, hoje é quarta-feira. Eu tenho que dizer a vocês que a minha semana com vocês se iniciou hoje. Porque a gente só tem aula dia de quarta. Então, quando eu digo a nossa semana se iniciou, é a nossa semana de aula de geografia, tá? Não é que a semana começou agora, não. É que a semana de aula de geografia começou hoje. Então, a nossa semana se iniciou, passou o final de semana, todo mundo se divertiu, né? Brincou, passeou. Espero que tenham tomado todos os cuidados, porque a pandemia ainda não acabou. Só diminuíram os casos, então a gente ainda tem que usar máscara, higienizar as mãos, ter todo aquele cuidado quando higienizar as mãos para não pegar em nada que tenha fogo, para não se acidentar por conta do álcool. Enfim, tudo aquilo que a gente, todas aquelas regras e normas que a gente tem que continuar cumprindo para tomar conta e cuidar da nossa saúde, tá? Então, na última aula de geografia, né, nós falamos sobre o assunto do clima. Então, hoje, quarta-feira, 28 de outubro de 2020, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Porém, nós não vamos falar exatamente sobre a divisão dos climas, porque na aula passada a gente viu clima tropical, semitropical, semiárido, aliás, clima tropical, subtropical, semiárido, tropical úmido, né? Eu expliquei para vocês detalhes de cada clima. Hoje nós vamos ver e nós vamos falar sobre o tempo, certo? Sobre o tempo e o clima na vida das pessoas. Então, o assunto de hoje será o tempo e o clima na vida das pessoas, tá? Vai ver o que é que ocorre na vida das pessoas com relação ao clima e ao tempo. Você já sabe que o tempo é uma variação, né? Eu tô aqui, tá fazendo sol aqui onde eu moro, mas de repente eu vou ao centro da cidade e quando chegar lá tá chovendo. Então o tempo mudou, não foi o clima, foi o tempo. E o clima é com relação às estações do ano. Então se eu estou no inverno, eu tenho aqueles meses que correspondem ao inverno. Se eu estou no verão, eu tenho aqueles meses que correspondem ao verão, tá? Então a gente vai ver o que é que impacta na vida das pessoas a questão da variação do tempo e do clima. Eu separei vou começar a aula mostrando a vocês uma matéria que eu separei. Essa matéria foi da Folha de Pernambuco, certo? Ela não é atual, ela foi do ano passado, foi de julho do ano passado. Mas aí eu achei bem interessante porque ele colocou: mudanças climáticas em curso tem reflexo em Pernambuco. E essa matéria, ela foi escrita por dois jornalistas, um chamado Arthur Ferraz e o outro chamado Paulo Trigueiro. Então, eles dois escreveram essa matéria, tá? Na matéria, eles falam basicamente que 63 municípios do interior de Pernambuco tiveram situação de emergência decretada por longa estiagem. Então, na região metropolitana do Recife, 4 tiveram por excesso de chuva. Ou seja, vejam a disparidade. No sertão, alguns municípios foram declarados em estados de calamidade, ou seja, perderam totalmente a sua lavoura por conta do clima quente, né? Por conta da seca, ou seja, a falta de chuvas, ou seja, o clima muito, muito pesado mesmo de quente e a temperatura lá em cima. Enquanto que aqui na região metropolitana onde a gente vive, 4 municípios tiveram assim um estado de calamidade por conta das chuvas fortes. Foi quase que uma enchente, né? Alguns morros desabaram, algumas casas caíram, algumas pessoas até morreram, né? Se acidentaram e morreram. Então a matéria, ela fala basicamente sobre isso. Eu quis separar essa matéria para mostrar a vocês. Ela é uma matéria longa, mas ela está falando basicamente sobre isso aí que eu disse a vocês nos tópicos. Eu quis separar essa matéria para mostrar a vocês, para vocês entenderem
um dos pontos em que o tempo e o clima causam impacto na vida das pessoas. Às vezes o impacto é bem desastroso. Por quê? Porque existem aquelas pessoas que constroem as suas casas em encostas. O que são encostas? São morros, tá? Acho que vocês já viram, passando por determinados locais. Acontece mais quando a gente passa em BR. Você vai observando assim, tem determinados locais que as pessoas colocam aquelas lonas plásticas pretas, assim ó, descendo um morro. Por que acontece aquilo? Porque aí quando a chuva vier, que bater, a água não vai bater diretamente no solo. Ela vai bater na lona e vai descer através da lona e vai embora pelos córregos, né? Pelas valas. E aí não vai atingir diretamente o solo não vai ficar fofo, não vai ficar úmido e não vai correr o risco daquilo ali tudo desmoronar e desabar. Aí desmorona um morro com casas, com pessoas dentro, quando elas não conseguem sair em tempo, né, de o morro desabar, e aí causa até a morte de algumas pessoas. Então não é uma coisa legal, certo? Construir casas em encostas e morros, porque aí corre o risco até da pessoa se acidentar e até morrer. Por isso que eu separei a matéria, para que vocês entendessem, né, começassem a entender o que o tempo e o clima impacta na vida das pessoas. Ah, tia, mas o tempo não só é uma fração, não só é aquele momento, então no tempo, assim, nessa questão de desmoronamento não tem tanto impacto, mas no clima tem, e às vezes até tem, porque olha só, eu tô aqui, né, na minha casa, tá fazendo sol aqui onde eu moro, tá um sol forte, um calorão horrível. Mas aí, uma pessoa que mora em, vamos dizer, no interior lá de Pernambuco, tá chovendo demais. E aí, chovendo muito mesmo, desastrosamente, e a pessoa plantou a lavoura dela e vai perder, porque a chuva tá destruindo tudo. É o clima? Não. Por que não é o clima? Porque nós estamos vivendo no verão, certo? Então, se lá está chovendo muito, é uma variação do tempo. É o que eles chamam de uma frente fria ou de uma chuva que veio de um outro estado e que o vento trouxe para o nosso estado de Pernambuco. E aí influenciou no nosso clima, que é o verão, e causou danos à natureza e, consequentemente, danos à pessoa. As pessoas, porque aí perderam tudo, né, que plantaram, ou então, às vezes até se acidentaram, dependendo do que ocorreu naquele local, tá? Então, por isso que a gente também pode dizer que o tempo pode estar enquadrado, sim, nessa questão, certo? Agora, nós vamos ver que, além de influenciar na natureza, o tempo e o clima também influenciam no nosso dia a dia. Como assim influencia no nosso dia a dia? Olha só. Influencia no nosso dia a dia com relação aos nossos costumes. Será o primeiro item que a gente vai verificar, tá? Com relação aos nossos costumes, os nossos hábitos. Como, tia, influencia nos nossos costumes? Em dias quentes, certo? Em dias quentes, o que é que vai ocorrer nessa influência? Existe uma alta frequência em praias, não é verdade? Em praias, em parques e em clubes, não é verdade? Quando o sol está forte, geralmente as pessoas dizem assim, chegou o final de semana, o clima está quente, vou à praia. Vou à praia porque eu amo praia, eu amo sol, eu amo verão, eu amo tudo aquilo. As pessoas vão aos parques, porque aí você pode ir ao Mirabilândia, você pode ir ao Veneza Water Park, você pode ir aos pit parks que existem por aí, porque aí tá aquele sol maravilhoso, aquele clima de verão, e você vai poder usufruir de tudo aquilo sem se molhar, sem cair aquela chuva, sem prejudicar nada.
não é verdade? Tomando cuidado de protetor solar, enfim. E aos clubes, porque geralmente os clubes têm piscina, né? Tem piscina, tem quadra de esportes, que aí você tem parquinhos, que aí você vai poder participar de tudo aquilo numa boa, porque o clima está favorecendo aquilo. Mas quando a temperatura ou o clima ou o tempo está frio, certo? Quando está frio, o que é que vai ocasionar, tia Gil? Vai ocasionar que, perdão, viu gente? Quando o tempo está frio não. Ainda falando com relação à temperatura, quando o tempo está quente, vocês também vão observar que vai crescer o consumo de bebidas, vai crescer o consumo de bebidas, vai crescer o consumo de sorvetes, né, que são gelados, sorvetes, picolés, sobremesas geladas, enfim. Vai crescer, vão crescer as vendas de ar-condicionado, não é isso? Vou abreviar, tá? De ar-condicionado, de ventiladores, e também de roupas leves, né? Geralmente as pessoas usam mais shorts, mais blusinhas de alça, né? Aqueles famosos croppeds que estão se usando muito agora no momento, né? Então as pessoas se prevalecem do uso desse tipo de roupas, dessa moda, vamos dizer assim, né? Por conta do calor, que o calor é tão insuportável, que aí quanto mais roupas leves você veste, mais você se protege do calor. Não é assim, você vai se proteger de que maneira? Porque você não vai ficar, como é que se diz, aumentando sua temperatura corporal. Você vai aliviar a sua temperatura corporal. Então aí também aumenta o consumo dessas partes com relação ao clima quente. Agora sim, vamos falar. Ô tia, e quando está frio? Vamos ver agora o que é que acontece quando está frio. Quando está frio, os nossos costumes mudam por quê? Porque aumentam a compra de cobertores, não é verdade? A compra de cobertores, e também as pessoas usam roupas mais quentes, que são os nossos conhecidos agasalhos, não é isso? Aumentam a compra dos cobertores e as pessoas utilizam as roupas quentes, que são os nossos famosos agasalhos. O que é que acontece também em relação ao clima quando ele está frio? Ao tempo quando ele está frio, as pessoas ficam mais em casa, porque assim, sentem mais dificuldade de sair de casa por conta do frio que está fazendo. Agora, uma coisa curiosa, viu gente, que tia Gil costuma fazer e outras pessoas também costumam fazer, eu peguei essa dica com uma amiga minha. Geralmente eu compro roupas de inverno no verão e compro roupas de verão no inverno. Por quê? Porque elas são mais baratas, o custo cai. Geralmente as roupas de inverno, no tempo do inverno, as roupas quentes, né, no tempo de inverno, elas estão com preço lá em cima. Por quê? Porque as pessoas vão procurar mais os casacos, os agasalhos, enfim. E as roupas de verão, no tempo quente, também vão estar lá em cima. Porque as pessoas vão procurar mais shorts, camisetas, né, mini blusas, croppeds, enfim, biquínis, maiôs, enfim, tudo isso. Então o preço vai estar lá em cima. Então aí eu peguei essa dica com uma amiga minha e inverti os papéis. Eu compro roupas de inverno no verão, porque o valor está mais baixo, e compro roupas de verão no inverno, porque o valor está mais baixo. Se vocês quiserem seguir a dica, tá? Tô deixando aí a dica para vocês, ok? Vamos lá, continuando a nossa aula. Agora, nós vamos ver
O que influencia, tá, o tempo e o clima na vida das pessoas com relação à agricultura. Vamos ver agora o que é que influencia o tempo quente ou frio, né, ou o clima quente ou frio com relação à nossa agricultura. O que é que vai acontecer, né, com relação à nossa agricultura? Olha só, com relação à nossa agricultura, nós podemos dizer que quando o clima está quente, tá? Quando o clima está quente, o que é que vai ocorrer? As pessoas vão focar mais em alguns tipos de lavouras. Um exemplo é a lavoura do cacau, tá? A lavoura do cacau, todo mundo sabe o que é o cacau, não sabe? É aquela plantinha que se produz o chocolate, o nosso gostoso, delicioso chocolate através dela. Então, o cacau, a lavoura do cacau, geralmente ela prevalece mais no tempo quente, certo? Quando a temperatura está mais alta, então a plantação de cacau, ela dá em abundância, ela estoura, ela cresce cada vez mais, porque o cacau é uma planta que ela produz com mais facilidade, que ela evidencia em climas quentes, certo? Quando a temperatura está quente, favorece ao plantio do cacau, favorece a lavoura do cacau. Já quando o tempo está frio, também favorece algumas plantações, mas eu vou citar para vocês a lavoura do trigo, gente. A lavoura do trigo, ela prevalece mais quando a temperatura está mais amena, quando o clima está mais frio, a temperatura está mais baixa. Então vai prevalecer, vai evidenciar a lavoura do trigo. O que é que ocorre? Se eu planto uma lavoura de cacau numa temperatura baixa, eu vou praticamente perder a minha plantação. Porque o cacau, ele não prevalece em temperaturas baixas, e sim em temperaturas altas. Se eu planto meu trigo numa temperatura alta, eu irei perder. Apesar de que o trigo, ele evidencia nas duas temperaturas. Mas aí, ele prevalece mais na temperatura fria, quando a temperatura está mais amena, quando o clima está mais suave, quando a temperatura está mais baixa, tá? Agora, eu preciso dizer a vocês e lembrar dois fatores bastante importantes antes da gente passar para a explicação da atividade de casa. Olha só, a gente falou sobre tudo isso, né? O clima e o tempo na vida das pessoas, como ele interfere, como ele consegue evidenciar na vida das pessoas e o que devemos prestar atenção com relação a isso. Mas existem duas coisas que nós não podemos esquecer de maneira alguma, que influencia demais em nossas vidas, na vida do ser humano, e até prejudica se a gente esquecer deste detalhe, tá? A primeira coisa é lembrar que em dias quentes, devemos beber bastante água. Bastante água. Por que, tia, em dias quentes devemos beber bastante água? Para o nosso organismo não desidratar. O que quer dizer desidratar? Desidratar é ter uma baixa quantidade de água no nosso organismo. Eu não sei se vocês sabem, mas 80% do nosso corpo humano é de água, certo? 80% do nosso organismo é água. Então a gente não pode deixar de baixar
Isso, a gente... Ah, tia, mas eu tomo água, mas eu vou no banheiro. Eu tomo água, mas eu fico suando. Certo, mas você tem que repor, tá? Por que que as pessoas, às vezes, têm problema renal? O que é problema renal? Problema de rim. Ou tem infecção urinária, porque toma pouca água, porque desidratou e, consequentemente, o rim está trabalhando demais, em excesso, tá? Ele está produzindo... ele está aumentando a função dele, certo? De forma demasiada, porque se você tivesse consumindo a água de uma forma normal, tivesse consumindo bastante água, ele vai realizar a função dele de uma forma normal e vai, consequentemente, funcionar normalmente, certo? Então, a gente não pode esquecer de forma alguma de tomar bastante água, porque a água é vital, a água é vida, a água é... 80% da nossa vida é água. Às vezes a gente diz assim, eu posso ficar sem comer, mas não posso ficar sem beber água. É verdade, não é que a gente vai passar fome não, viu gente? Mas eu já assisti filmes, inclusive, em que as pessoas passaram dias e dias sem comer, mas o fato de estarem ingerindo água, né, de estarem se alimentando com água, sobreviveram. E filmes em que as pessoas tinham que comer, mas não tinham o que beber e morreram porque não estavam ingerindo água. Ou seja, não tinham a água para sobreviver. Tá? Então a água é de vital importância para o nosso organismo. O outro fator importante também, ainda falando em relação à temperatura quente, certo? É que nós devemos evitar o sol, certo? Evitar o contato com o sol, o contato com o sol em alguns horários. Que horários são esses, tia? Das 10 da manhã, certo? Das 10 horas da manhã até às 4 da tarde, que são as nossas famosas 16 horas, né? Quando a gente escuta falar 16 horas, a gente sabe que entende que são 4 horas da tarde. Então a gente deve evitar o contato com o sol, ficar em exposição no sol, muita exposição no sol, neste horário. Por quê? Porque neste horário o sol é muito mais forte, certo? E vai prejudicar a nossa pele. Ah, tia, mas eu uso protetor solar. Ótimo, que você usa protetor solar. Mas se puder evitar, evite. Por que que existe um grande percentual de câncer de pele? Porque aquelas pessoas que adquiriram o câncer de pele, elas ficaram muito tempo expostas ao sol, num período que não era permitido e não se protegeram. Vocês veem que hoje, além do protetor solar, existem aquelas camisas, né, que tem a proteção, não é isso, de UV, que eles chamam, que é o raio ultravioleta. E aí, aquelas camisas, elas conseguem proteger os seus braços daqueles raios solares. Geralmente as pessoas, quando vão caminhar ou vão correr, né, elas vão de calça leg, elas colocam aquelas camisas, elas colocam viseiras ou bonés, óculos escuros, porque aí elas estão se protegendo dos raios solares daquele período do dia, que são prejudiciais demais à nossa saúde. Se a gente bem soubesse, não se expunha ao sol neste horário de forma incorreta, tá? Sem se proteger. Ah, tia, mas eu largo da escola de 11h30, como é que eu vou para casa? Eu vejo, às vezes, muitas mães levam sombrinhas, né, para pegar os pequenininhos e até os grandes mesmo na escola. Levam as sombrinhas quando o sol está muito forte para proteger. Show! É realmente necessário. Eu já vi pessoas comentando assim, que pessoa, que maluquice, a pessoa com a sombrinha no sol, está se protegendo, gente. Está se protegendo daqueles raios solares
que são muito fortes e que prejudicam a nossa saúde, tá? Então, muita atenção com esses dois cuidados, certo? Muita atenção, porque são primordiais, são essenciais à nossa saúde, ok? Então, agora a tia Gil vai falar para vocês da atividade de casa. A atividade de casa está no livro de vocês de Geografia, na página 114, perdão, na página 113 e na página 114. Na página 113, vocês vão realizar a leitura, que eu já expliquei para vocês que a leitura faz parte da atividade de casa, tá? E na página 114, vocês vão responder as questões relacionadas ao assunto que tia Gil deu e relacionada à leitura que vocês fizeram. Então, aqui ele dá uma manchete de uma certa temperatura e aí ele faz as perguntas com relação à manchete. E na segunda questão, ele pede para vocês fazerem uma pesquisa em jornais, revistas, internets ou manchetes de notícias. Aí ele vai dizer a vocês o que é que ele está pedindo na pesquisa, tá? Olha só, vou lembrar a vocês novamente que eu estou recebendo poucos contatos com relação às atividades, com relação às aulas. Gente, nota de participação também vale, tá? Se vocês não entram em contato comigo, se vocês não me mandam a atividade para correção, mas eu entendi tudo, eu acertei a atividade, ótimo. Mas mandem para correção, porque a partir do momento em que vocês me mandam para correção, eu entendo que vocês assistiram àquela aula, eu entendo que vocês participaram, e aí eu vou poder pontuar, tá? Vocês vão poder ganhar pontos, que vai ajudar na nota de vocês. Não esqueçam desse detalhe. A participação também vale nota, tá? Não vão esquecer. Então, com essa informação bem legalzinha, eu vou finalizar a aula, certo? Lembrando a vocês que qualquer dúvida pode entrar em contato comigo no privado, que eu tô morrendo de saudade, que eu amo vocês, que eu tenho muita saudade, sinto muita falta das nossas conversas durante a aula, porque a gente conversava demais e debatia demais sobre o assunto. Isso realmente faz muita falta, tá? Beijo, bom final de semana. Amo, amo, amo vocês de paixão. Beijo!